Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Pecanso, onde temas relevantes da odontologia são tratados por nossos estudantes do nono semestre. Aqui, nossos estudantes no nono semestre, eles participam do estágio Extramuros, onde eles vivenciam todas as experiências que a saúde pública pode oferecer. E também faz parte da nossa disciplina Educação em Saúde. E por que não associar tecnologia e educação em saúde? E hoje Ítalo, Ellen, o que Olá. foi que vocês aprontaram para a gente? O tema de vocês é relevante, principalmente para você, estudante de odontologia, que pretende empreender, colocar o seu próprio negócio, montar sua clínica. Você que tem visão de futuro, você que tem uma visão empresarial, não pode perder o nosso podcast e ninguém nada mais, nada menos do que uma visita especial que tem experiência, conhece com profundidade esse assunto. Já já eu faço a apresentação para você. E o que é que você está esperando que ainda não deu o seu like no nosso vídeo? Dê o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Maestro, diretor, som de suspense, porque a convidada aqui, Ítalo, Ellen, vocês trouxeram, é uma convidada de peso. É uma pessoa que o nome já diz tudo. Ela é empreendedora desde o berço, eu costumo dizer assim. Conhece todos os segredos do empreendedorismo de uma clínica odontológica. Sonhou desde pequena e hoje ela vai estar trazendo aqui, compartilhando toda a sua experiência, todo o seu know-how sobre esse assunto. A mantenedora da Faculdade Paulo Picanso, Gracêmia Picanso. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Manuel. Eu nunca imaginei que o podcast tivesse tão elaborado aqui, né? Para mim era um convite, né, dos alunos do nono semestre, em especial do Bianco e da Ellen, que nos procurou há um tempo atrás, dizendo, doutora, reserve esse diazinho que nós vamos fazer uma prova prática, um programa ao vivo com vocês, falando de empreendedorismo. E para falar do que eu faço é um prazer dobrado, porque para empreender você tem que gostar. Você tem que eu sempre digo, empreender é investir em algo que você gosta de fazer, que você aos poucos vai a cada dia tentando melhorar e dominar o que você faz. Então, aqui vocês estão diante de uma cirurgiã dentista, não estão diante de uma gestora de negócios. Eu fiz um curso de gestão de negócio há 2 anos. Meu negócio já existia há 25 anos. Sim. Então, para deixar bem claro para vocês, né, que, que aprender é fazer na prática. Eu acho que a gente fala com muito mais propriedade quando a gente se depara com as pedras no caminho e a gente aprende com elas. E essa é a sabedoria que vocês têm que levar para a vida de vocês. Coragem é fazer com medo e nós vamos fazer e aprender com os desafios. Então, eu estou pronta para as perguntas que vocês quiserem fazer. Então, Bom, vamos falar lá. do meu negócio é muito tranquilo. Falar de empreender, falar do que eu gosto de fazer, me deixa muito à vontade. É apaixonante. Olha aí, o podcast nem começou e já começou, então você, o que é que está esperando que você ainda não compartilhou e não deixou o seu like? Então vem, porque muito mais está aguardando por nós aí. Vamos para o nosso primeiro momento, quebra-gelo. Diretor, música do quebra-gelo. Momento quebra-gelo. Bianco, Oi. o mundo quer saber. O suspense está no ar. Bianco, Faz conta para os sentido? nossos telespectadores como é que a odontologia surgiu para você. Então, a minha família, todos os primos eram obrigados a fazer direito. Se não fizesse direito, geralmente era uma pessoa que ia ser cobrada e não tinha ninguém na odontologia na minha família. Até o dia que eu fui apresentada a uma tia, a única sobrevivente da odontologia no meio. A rebelde da família. Fui visitá-la, amei do início ao fim. Como é o nome da tua tia? A Neta Sampaio. Dá um oi para ela. Oi, tia, tudo bom? Olha onde eu tô agora. Mas seguindo, ela me inspirou muito
E eu acho que se eu tivesse seguido para o direito não tinha dado muito certo. Então, graças a Deus que eu segui para odontologia e tô aqui com vocês agora. Uau. Ellen, bom dia. Olá, bom dia, doutora, bom dia a todos os ouvintes. Professor, sendo bem honesta, até o terceiro ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Não fazia ideia. Eu tava me sentindo muito perdida. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo um pouco? Quando a gente gosta de tudo um pouco, eu acho mais difícil de se decidir. E aí, é, eu não tinha muita ideia, certo? Mas eu tinha um norte, eu gostava muito da área da saúde. A área da saúde me interessava, me chamava muito a atenção. Na minha família paterna, eu tenho alguns familiares, né? Enfermeiros, né? Assistentes sociais. E aí surgiu uma prima, né? Uma prima minha, ela começou a fazer odontologia. E aí, por que não, né? Entrei em contato com ela. É a Luana. Oi, Luana. E aí, é, entrei em contato com ela e perguntei, né, sobre o curso, se ela estava gostando, né, o que ela poderia me dizer. E aí, ela é simplesmente apaixonada. E aquela paixão dela me despertou o interesse também. Interesse. E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar bastante sobre a área, gostei muito do que eu vi e tomei essa decisão. E não me arrependo. Professora Gracêmia, como foi que a odontologia surgiu na sua vida? Pois é, a gente até teve uma conversinha aqui nos bastidores, né? É, eu também, não vou dizer, eu sempre soube, né, pelo meu médico, que eu queria a área da saúde. E eu tive a confirmação, tudo na minha vida eu entrego, né, nas mãos do Senhor, eu tive a confirmação quando eu não passei no vestibular. Porque todo mundo vê a doutora Gracemi aqui, né, e na época em que eu fiz o vestibular, não existia nenhuma faculdade privada, né, de odontologia. Todas eram públicas, né? E aí eu fui fazer o vestibular, uma das melhores alunas do colégio, então todo mundo. Eu queria a área da saúde, aí eu fui me inscrever no vestibular, porque você tinha que fazer a decisão, não é que nem hoje, que é Enem, você tinha que fazer a opção na hora da inscrição. Ah, E para decepção do meu pai, eu disse a ele que eu não queria ir para o hospital. Automaticamente, na área da saúde, na Universidade Federal, existia medicina, odontologia, farmácia e enfermagem. Só que medicina e enfermagem estava dentro do hospital. Então, me sobrou odontologia e farmácia. E eu, olha as coisas da vida que a gente não entende. O meu pai, como médico do Serviço Público de Calcaia, né, numa localidade chamada Sítios Novos, Bem aqui. bem do aqui, ladinho. né, meu pai abriu um posto farmacêutico, né, que é uma farmácia no interior, pode ser chamado posto farmacêutico, na qual era o nome da minha mãe ajudava ele e tudo, e para mim, no interior, farmacêutico era balconista. E tinha a história do fiado, e tinha história de que. E meu Hum. pai nunca teve a via empreendedora. Então, se eu fosse olhar para o exemplo que eu tinha em casa, que era de um servidor público, profissional da área da saúde, que estava dentro do hospital e que não tinha dado certo no empreendedorismo, eu tinha tudo dado errado, né? Então, Aham. aí o que foi que eu fiz? Pai, vou fazer odontologia. Olhou para mim, sério. Eu sempre fui o xodó do meu pai. Ele disse: Você vai morrer de fome. Eu não vou poder lhe ajudar. E, mas de repente, seu padrinho aqui tem umas clínicas aqui em Calcaia, você vai trabalhar para ele, aqui no SUS ou em algum canto. Olha, graças a Deus, meu padrinho hoje está vivo, está super Aham. bem de vida e eu nunca precisei e pedir uma vaga para ele. Por quê? Eu não passei da primeira vez. Não sei se vocês sabem, mas a cobrança foi tão grande em cima de mim, eu tinha tudo para passar, né? E eu não passei. Enfim, fui fazer o segundo, assim, todo mundo fazia medicina, odontologia ou direito na federal, fazia na Unifol, o curso mais concorrido era direito, e na universidade estadual, os cursos mais concorridos eram ciências da computação, porque não tinha nem medicina, não tinha nada disso, gente, era ciências da computação e
contábeis, isso era mais da área de exatas. Então, eu fui, pro papai não falar, eu fui fazer os 3 melhores cursos, até porque o colégio pagava para a gente fazer os melhores cursos, para tirar uma boa classificação, para, né, dar nome pro colégio, essas coisas que existem, né? Então, eu passei em segundo lugar em Direito na Unifor, passei, isso vocês não sabem, né? Passei em 14º lugar, que eu concorria com o pessoal da medicina, na UES, na Ciências da Computação, e não passei em odontologia. Então, por meu pai não falar, eu fui fazer, e fui estudar no cursinho de manhã, fui fazer faculdade de manhã e estudar no cursinho à tarde. E eu fui fazer ciências na computação, tarde, noite, dependendo das cadeiras. Eu sei que eu chegava de Francisco Sá, Parangaba, Que surpresa. às 10h30 Olha aí. da noite, em casa. Eu fiz 1 ano, e eu lembro que eu fiz uma prova de cálculo 1, que eu tirei 10, mas uma lágrima. Não era aquilo que eu queria para minha vida. Isso eu tinha certeza. Sabe o que é você decorar uma programação de uma prova de lógica matemática, de cálculo 1, você conseguir tirar um 10, mas você não entendeu por quê, só porque você programou o teu cérebro para decorar as etapas, C4, não sei o quê. Então, eu aprendi a programação, mas aquilo nunca ia me fazer feliz. Eu lembro que eu fiz a prova. Eu sou boa de fazer prova. Então, eu fiz a prova para tirar um 10, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E naquele dia caiu uma lágrima de um lado, uma lágrima do outro. Eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu decidi que eu ia fazer odontologia no Brasil todo e uma hora eu ia ter que passar. Aí eu fiz na Federal de novo, na UFC, fiz na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e houve o primeiro vestibular da Unifor, na privada. E aí eu fui prestar os 3 concursos, né? E aí, o que foi que aconteceu? Passei na primeira etapa, porque aí agora eram 2 etapas para você fazer, federal. né? Era conhecimentos gerais e depois você ia para a específica, né? Segunda etapa. E aí eu passei na primeira etapa daqui, aí fui para Paraíba. Não, aí fiz o vestibular da Unifox, só tinha uma etapa. Aí fui para Paraíba fazer a primeira etapa. Aí depois eu passei na segunda etapa daqui. Aí eu fiz a segunda etapa aqui na Federal. Aí depois eu fui fazer a segunda etapa na Paraíba. Quando eu tô voltando da Paraíba, eu tinha passado em tudo. Tinha passado na Unifox, tinha passado na Federal. Surpresa boa. Daqui passei na Federal da Paraíba. Aí Era eu do optei tempo ficar do, aqui. era do tempo da rádio, que o resultado saía na rádio? Era. O resultado saía na rádio universitária, Era. né? FM e no jornal. O maior orgulho para qualquer pai era o filho Era. estar com a fotinha no jornal. Vocês não sabem o que é suspense, o que é o coração sair pela boca. Você, no ônibus, no busão, Eita. Saindo o resultado do Saindo vestibular, o eles resultado do diziam vestibular. nome a Nome. nome Guardando, na né? rádio dos aprovados em todos os cursos da Universidade Federal. Era dito no rádio, era publicado, a foto no jornal. Gente, O mundo era assim, parava. o mundo parava É. para o resultado do vestibular. Vocês não têm noção. A cidade toda ficava sabendo. Era. Não, era tudo. Era uma coisa pública que todo mundo tinha um filho, um sobrinho, um neto, alguém que ia fazer o vestibular da Universidade Federal. E quando passava, era o filho da fulana, do cicrano, era uma coisa, um evento, né? Então, Bacana. saiu, eu passei, né? Aí o meu pai já estava mais conformado, porque eu pelo menos tinha passado. Mas Aceitou, ele né? não tinha. Eu ainda ia morrer de fome, entendeu? Só que aí, olha como são as coisas na vida. E os exemplos que a gente leva de casa. O que foi que eu aprendi quando meu pai empreendeu lá no interior, na farmácia? Eu aprendi a comprar produtos. Eu aprendi a conquistar cliente na farmácia. Eu aprendi a criar uma solução para aquela pessoa do interior que precisava de uma medicação, que não tinha como pagar, como ela poderia pagar, entendeu? Aquilo me deu uma experiência de vida ímpar, Estoque. tudo, estoque, o lidar, o controlar, Sim. o ver as contas. Gente, O manejo com empirismo, as pessoas, né? manejo, atendimento. Até hoje, a coisa mais fácil para mim foi farmacologia, certo? Porque eu aprendi as drogas, eu aprendi o efeito, eu aprendi. Eu tinha que. Eu vi, de tanto ver meu pai prescrever, de tanto ver a necessidade das pessoas na farmácia, de tanto ver ele dar orientação, eu fui aprendendo. Então, o que foi que aconteceu? Passei, entrei na faculdade, tive uma oportunidade gigante, né, de ser bolsista do UFC SUS.
Fui bolsista, gente. Eu vivia de uma bolsa, Uhum. né? Uau. Da UFC. E aquela bolsa dava para tudo. Olha, era tão pequena, mas dava para eu pagar minhas passagens de ônibus, dava para eu juntar meu dinheirinho para sair final de semana. Nunca foi fácil, entendeu? Vocês estão vendo hoje a doutora Gracema. Ah, a doutora Gracema andou de ônibus. Andei Uhum. até eu me formar, até o dia em que eu consegui, né? Eu tinha depois meu pai, durante a faculdade, viu que pela minha mobilidade, que eu tinha que estar de manhã e de tarde na faculdade e fazendo curso à noite, ele me deu um carrinho e aí eu tinha que manter o carrinho e assim foi a faculdade inteira. E eu sou extremamente grata por todas as oportunidades. Ganhei o prêmio Colinos na faculdade com o pessoal remineralizando cárie ou remineralizando lesões de mancha branca com a doutora Valda Brígido, que hoje à tarde eu vou estar com ela Lá no PC? lá no PC. Favela do Papo. Vocês estão achando que é fácil? Eu ia para dentro da casa, as pessoas não tinham condição de ir a um consultório e nem tinha escova de dente. A gente pegava algodão, embebia com água potável no dedo, limpava a boca das pessoas, secava com algodão, pegava a lesão de mancha branca, pegava aquele flúor de consultório, fazia a limpeza e fazia o acompanhamento. Fotografava antes, fotografava depois. Aí depois a gente começou a conseguir kits de escovação, a gente ia ensinar a escovar em casa. Então, a aplicação de flúor que a gente estava vendo, com orientação de escovação, a gente ia diminuindo inflamação na gengiva. Tudo isso foi documentado. E a gente teve a honra de ser contemplado com o consultório odontológico, a nossa equipe, entendeu? Junto com a doutora Valda. E hoje a doutora Valda, ela faz um serviço, a professora da Universidade Federal, ela, né, minha orientadora, hoje eu vou com ela, né? Hoje a Faculdade Paulo Picanso tem um projeto social, né, no Lar dos Idosos, aqui, e no Joaquim Távora, e a doutora Valda hoje me convidou, né, para a gente receber lá, ver o trabalho que os nossos estudantes, vocês, estão fazendo com os idosos. Que não é uma remineralização como a gente fez com as crianças, mas é devolver, né, a autoestima, o sorriso, a função mastigatória, que seja uma idosa, né, que está lá com 60, 70 anos e que seja que muito tem 97, gente. Esteve aqui a semana passada colocando a primeira prótese da vida. Vocês têm Olha aí. noção do que é isso? Incrível. Então, Qualidade de vida aumentou 100%. então, assim, é muito bom, né? Eu posso dizer que foi assim que eu comecei, né? Dentro da odontologia. E hoje, aí eu aprendi na faculdade, aprendi com tudo e valorizei tudo. Valorizei meus estágios, valorizei os meus professores, panfletei para conhecer, né, uma pessoa na faculdade, né, que não foi meu professor. Doutor Paulo nunca foi meu professor. Ele tinha sido professor da Federal. Quando eu entrei na faculdade, ele já tinha saído como professor substituto. Era militar de carreira, né? Ele era do Exército. E tinha um consultório particular dele. E a vida, uma vez eu atendi uma paciente dele, olha como foi que a gente se conheceu. Ele precisou que eu atendesse uma paciente, né, dele na faculdade, na radiologia, eu estava no 4º semestre da faculdade. Fui atender a paciente dele, ele me pediu, era eu que estava de plantão, né? Pediu para eu atender a paciente e tudo. Tratei ele super bem, já o conhecia porque uma amiga minha, né, 2 anos na frente, tinha sido aluna dele, conhecia lá da faculdade. Inclusive, eu era amiga da ex-namorada dele. Olha aí. Ei, peraí, não tem nada a ver com isso. Curiosos, né? Foi minha curiosos de professora, plantão. né? Foi minha professora na época. E assim, eu já o conhecia como namorado dessa minha professora, que até então não tem nada a ver com essa história. Sim, Depois, sim. quando fui namorar com ele, já tinha terminado há muito tempo. E aí eu atendi a paciente dele e tudo, e acho que foi a primeira vez que ele me viu. Tá entendendo? Me viu uma pessoa. Eu disse qual é o problema dela e tudo, atendi, enfim, passou. E um outro dia aí a gente se encontrou mais na frente, ele soube que eu estava solteira, porque eu sou aquela menina que saiu do colégio namorando e fiquei namorando, né, um bom tempo. E aí ele soube que eu estava solteira e mandou pedir meu telefone. Estava solteiro também, e assim a gente se encontrou. Olha E aí. eu, Doutor Direto Paulo. romântico, minha filha, romântico. E aí a gente se encontrou, e aí juntou uma ciência. Ele sempre foi muito tímido, muito estudioso, muito mais descontrolado. Assim, eu tinha uma menina que tinha 22 anos.
22 anos fazendo 21, 22, fazendo uma faculdade que ele queria empreender, mas não sabia. Ele se endividava sem controle para poder aprender, comprando livro e comprando curso e eu disse, para. E devendo a banco, conheci ele devendo a banco. E eu com 22 anos, como é que eu vou dizer para um homem que tem 5 anos a mais do que eu, que é um profissional liberal, eu como acadêmica, dizer que ele está errado? Aí eu mandei ele vender o carro. Aí foi minha primeira audácia. Chegou chegando, a doutora Gracema. Eu disse, Colocou olha, ordem. isso não vai Na dar casa. certo. Por que você não vende seu carro? Faz um consórcio. Eu tinha visto uma propaganda na televisão. 0,99 o consórcio. Aí eu me lembrei que meu primeiro carro o papai comprou no consórcio. Aí eu disse, por que você não vende o seu carro? Pega um consórcio, quita suas dívidas, vai que sobra alguma coisa e você faz o curso que você quer, que é no exterior. Gente, é muita petulância. Não tinha o quê? Tinha 5 meses de namoro. Aí ele pegou e fez isso. Eu disse, rapaz, ele pelo menos me escuta, né? E aí deu É certo. ele, doutora, é ele. O sinal tá Aí verde. eu... Não, e É aí, ele. nisso, ele foi. Aí, quando foi o meu primeiro... Onde foi a primeira vez que eu empreendi? Eu, Aí. Graceme. Pronto, vou responder logo uma pergunta que podia ser. Quando ele voltou com 12 apostilas da Espanha. Foi para a Espanha, ficou lá quase um mês, mais de um mês, fazendo um curso de diagnóstico. Voltou dizendo assim, eu quero montar um curso de diagnóstico em ortodontia, que aqui em Fortaleza praticamente não tinha curso. Aí eu disse, faça as aulas e a gente viabiliza isso. Ele disse, eu preciso de um hotel ou algum canto para dar essa aula, não tenho aonde. Aí eu fui atrás com ele, achamos um hotel, montei o curso, preparei, fechei, fui panfletar, fui Reservou sala. atrás. Eu sei que essa turma fez 1 turma, 2 turmas, 3 turmas, e aí ele disse, preciso agora dar o curso clínico. E onde é que eu ia arranjar uma clínica? Né? Aí eu, da acadêmica, né? Eu só dava suporte para ele no curso. Ele que era o doutor, eu era só a namorada do doutor que arrumava as coisas. E aí a Isso gente foi. acadêmica? Hã? Isso na Sim, faculdade? isso na idade de vocês. Olha aí. Acadêmica, eu estava acadêmica, isso não era formada. Eu lembro que eu ainda estava namorando. Assim que eu me formei, 6 meses depois eu casei. Eu já estava com a minha casa comprada. Juro para vocês. Nesse intervalinho dos cursos dele, ele não pegava no dinheiro. Tá entendendo? Esse é o segredo, viu? Homem sem Atenção, tempo meninas. e sem Escutem a voz dinheiro. da sabedoria. Sem tempo e sem dinheiro. Ele não pegava no dinheiro. Eu pegava, comecei a organizar as contas dele. Ele foi me dando essa autonomia. Não é todo mundo que dá, nem todo Sim. homem que É dá. verdade. Eu fui organizando as contas dele e a gente foi, tipo assim, eu recebia o dinheiro dos alunos, eu cobrava, eu pagava o hotel, eu separava tudo. O que sobrava, a gente reinvestia. E aí eu fui atrás de um local para dar o curso clínico e consegui. Como eu sempre digo, tem uns anjos que eu tenho na vida. Eu consegui um local público que trabalhava de segunda a sexta, que sábado e domingo ficava fechado. E esse local tinham 12 cadeiras. Grande, espaçoso, tinha a central de material estético, tinha tudo o que eu precisava. Só que aí eu fui falar com a diretora, nunca tinha sido alugado para ninguém. Nunca vou esquecer da Vandinha. Eu cheguei lá e bati na porta dela. Menina, da idade de vocês, menina. Cara de menina. E disse, a senhora confia em mim? Aí ela, quem é você? Aí eu fui me apresentar, que meu esposo era militar, era formado, estava montando um curso e precisava de um local para fazer a clínica. E ela, olha, aí deu 500 mil condições. Disse, olha, aqui é um órgão público, eu tenho que estar com todas as cadeiras odontológicas funcionando na segunda-feira, eu tenho que estar com tudo limpo, os banheiros, o setor, o local. Vocês podem não acreditar. Mas eu limpava banheiro, eu varria a clínica, eu levava o material, eu não deixava trocava o saco de lixo, limpava as cuspideiras, eu fazia tudo, eu entregava melhor do que se eu entregasse com uma lâmpada de refletor quebrada, eu entregava funcionando. Eu já aprendi a trocar os fusíveis, aprendia tudo. Eu tinha lâmpada extra, eu tinha tudo extra para não parar na segunda-feira, porque se ela não gostasse, ela podia Ia quebrar perder. o contrato para o mês seguinte. E eu precisava de 24 meses para poder rodar o curso. Sim. Fiquei com ela 5 anos. Primeira, segunda, terceira, foi de lá que eu consegui juntar dinheirinho, né? O Paulo atendendo no Exército, trabalhando no Exército, no consultório. Fiquei 5 anos, eu me casei e ele ainda estava rodando os cursos lá. Né? Nós casamos em 99. Nós ficamos lá até 2004. Em 2004, a gente tinha juntado dinheiro para sair do nosso consultório alugado,
que a gente começou com uma sala, 2, 3, 4, 5, 8, e aí montamos dinheiro e compramos aqui em cima, aqui embaixo. A gente está aqui no 6º andar de um prédio. Do outro Aqui lado. Esse embaixo prédio, tinha uma né? clínica, desse lado mesmo. Tinha uma clínica, que era a clínica da gente que tinha 400 metros quadrados. Eu botei 20 cadeiras odontológicas. O sonho da minha vida estava aqui. Eu lembro que no dia 31 de maio de 2004, há exatos 21 anos, maturidade agora, eu entrei pela porta da frente dizendo quando é que eu vou conseguir encher essa clínica de paciente. Posso dizer a vocês que 10 anos depois, em 2014, eu estava com um prédio de 7 andares aqui, que é o anexo da faculdade. Em 2019, eu já tinha feito um prédio em cima dessa clínica e incorporei os 2 prédios. Em 2024, agora a gente, 24, 25, estamos inaugurando agora a outra sede. Então, Uau! isso é meta de vida. Vocês têm que ter meta. E outra coisa, muito fácil, porque ele foi dar aula. Fé sem ação é Nada é morta. fácil. De domingo a domingo. Quem nos conhece? O professor Perbuari acabou de receber uma comanda foi para a academia, né, brasileira de odontologia, é membro, e ele disse, nunca passei para minha clínica aqui na Joaquim Nabuco, num domingo que eu não visse a rua tomada com os carros de vocês, com os alunos de vocês e vocês trabalhando. Então, o que é que vocês querem para a vida de vocês? Uma hora a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder chegar lá. Não dá para ter tudo. Então, a gente abriu mão de parte da nossa juventude, por um objetivo comum, que era construir o nosso sonho. Qual era o nosso sonho? Nosso sonho era... Ele amava o que ele fazia, dando aula. Eu nunca fui professora, eu precisei fazer mestrado e doutorado para ajudar na parte administrativa. Paciente, sempre quem fazia tudo nos bastidores, como ele não gosta muito de gente, né, de coisa, era eu. Era eu quem atendia o paciente, era eu quem fazia a triagem inicial, pedia a solicitação dos kits, ajudava ele no planejamento, chamava o paciente, dava o resultado do kit do paciente, assinava os contratos, recebia o paciente, colocava só o paciente na cadeira, ele atendia enquanto eu estava já no outro, e assim a gente passou de uma cadeira alugada para 2, 3. Depois, de uma sala com 3 cadeiras, a gente foi para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, até chegar na 8ª. Quando a gente chegou na 8ª, que nós já tínhamos 12 cadeiras rodando em 8 salas, que 2 a gente deixou para a parte administrativa, a gente mudou para essa clínica, que foi a nossa primeira clínica própria, que foi 5 anos depois que eu estava formada. Ele já estava 10 anos formado. Então, ele passou 10 anos trabalhando em consultório alugado, sim. Né? Só que eu sempre digo assim, Deus é muito bom comigo, né? Eu sou cristã, então ele colocou uma pessoa que me completasse no ponto de vista, uma pessoa que tivesse foco, determinação, e eu com a minha vivência, com a minha vontade, fui... Se a doutora me permite, a tampa e a panela. Opa! Houve Que eu um já ia encaixe dizer a tampa e a perfeito. panela. Não, eu digo que tá dando certo. Assim, Uau! existe um respeito mútuo hoje aqui dentro da empresa, e é difícil porque a gente saiu de uma área que a gente dominava, que era uma área de clínica, para ir para é totalmente... Gente, é bem diferente. Ensino de pós-graduação, que foi onde a gente começou, que eu sempre digo que é o telhado para o chão, que é a graduação, que é a formação de um profissional. São 2 mundos totalmente diferentes. A gente lidava com colegas de profissão já formados para pós-graduar esse colega. A partir do momento que a gente sentiu a necessidade de buscar um mestrado e de que os nossos alunos das turmas de especialização queriam continuar conosco e a gente precisava ir para o estrito sensu, a gente se deparou que a gente não podia ter um estrito sensu sem ser uma instituição de ensino superior. E eu lembro como se fosse hoje o meu olhar de decepção no dia que eu soube, que eu olhei para o reitor da UES e ele olhou para mim e disse assim, Gracemia, eu não posso fazer uma parceria com você, eu posso na pós, mas na graduação você tem que ser IES, Instituição de Ensino Superior. E eu disse, e o que é que... Sabe como uma pessoa... E o que é que precisa para ser um IES? E 50... Abrir uma faculdade. O que é que precisa para abrir uma faculdade? Se uma pessoa chegasse para você e disse, vamos abrir uma faculdade? Eu olhei milhões de coisas. Eu só fiz sentar. Apareceu um outro anjo, que era uma pedagoga, e apareceu o Dr. Felipe Coelho. Eu não posso deixar de citar. Felipe Coelho, professor de vocês. Felipe já era aluno do Paulo da pós-graduação. Sentou comigo e vamos criar, ele e o Paulo, o projeto do curso. Né? E foi nós quem criamos o projeto do curso de odontologia, como a gente queria fazer a formação.
E eu sou eternamente grata, né, ao Paulo por ter colocado no papel tudo que ele queria para a formação de um filho. Ele disse como eu queria formar o meu filho e como eu queria ter sido formado. E a gente botou tudo isso no papel. Muito bom. Incrível. Leu a lei de diretrizes e bases como pedagoga do nosso lado e foi construindo. Foi a coisa mais gostosa Qual que eu foi já o fiz ano, na vida. Gracêmia? O projeto 2000 foi e- 2013, 2014 nós submetemos, 2015 nós fomos avaliados, 2016 a faculdade abriu. No dia 6 de abril de 2016 foi publicado no Diário Oficial da União, no DOU. E eu posso dizer que no dia 27 de junho, nós abrimos 6 de abril, 27 de junho. Eu tinha 160 vagas, 80 vagas anual para odontologia. Só que 160 vagas anuais, 80 por semestre, 40 manhã, 40 à noite. Nós abrimos 4 turmas ao mesmo tempo. Chamado Turma A Turma Fest e Fest. Turma Regular. Lembra da Turma Peguei a Fest? Turma Fest. Sabe o que é a Turma Fest? Pegou, gente, né, professor? Hã? O professor pegou essa época. Turma Fest foi a primeira turma de odontologia da Faculdade Paulo Picanso, que ficou 2 anos sem férias. Nós começamos em junho e eles ficaram sem férias. O quê? Dezembro, Aham. 2 anos sem férias. Eles se formaram 6 meses antes. Por isso fecha. Por isso que é festa. Meu Eles Deus. correram. Por quê? Porque a gente subtraiu esse semestre. O semestre deles não era regular, que nem o de vocês. Eles começaram em junho, terminava em setembro, outubro. Sim. Aí começava em outubro, terminava. Até ela se regularizar foi 1 ano e meio, 2 anos. E ela se formou 6 meses antes da turma regular, que, Gostei. viu, foi uma turma fest. Gostei. Tá aí o E, nome, Fest. né, então, foi uma turma que nos desafiou. Eu acho que foi a turma que a gente mais aprendeu. Foi a turma que startou. Encontrei com eles agora no congresso, todos, graças a Deus, os que encontraram comigo lá no evento agora do CIOS 2025, estavam muito bem, né? Montando suas clínicas, já empreendendo. E esse é o perfil da faculdade, a tecnologia, empreendedorismo, sem esquecer o nosso viés, né? Que fazia a diferença na atenção básica, na atenção primária. Os nossos alunos são servidores públicos hoje, estão nos PSFs distribuídos. E escutar o que eu escutei agora no CIOSSE, dos os preceptores que recebem vocês, são os funcionários da prefeitura que recebem vocês, tanto em Calcaia, como em Maracanaú, como aqui no município de Fortaleza, né? E dizer assim, olha, é muito bom pegar os alunos da Paulo Picanso, porque eles chegam no estágio já no último ano, porque isso foi uma estratégia que eu botei isso aí foi eu, viu? Planejamento, né? Foi eu. Eu posso dizer a vocês que quando eu imaginava que o nosso aluno ia para um estágio extramuros e que tinha 200 horas, vocês tinham 20% da carga horária, 20% da carga horária do curso tinha que ser em estágio extramuro. A gente deixou esses 20% todo do extramuro para o último ano da faculdade. Por quê? Porque os alunos, teoricamente, teriam visto todas as disciplinas até o 8º. Isso aí foi uma coisa que eu queria que todo mundo tivesse preparado com todas as disciplinas, visto a teoria, tido a vivência em todas as clínicas de especialidades Sim. aqui até o 8º, né? E que no 9º e no 10º ele fosse ter a vivência do que é lá fora, porque aqui é o mundo virtual, que eu sempre digo. Dentro de uma faculdade é o mundo virtual. Você tem material em abundância, você tem um professor do lado, doutor, mestre, você tem a esterilização perfeita, todos os insumos e materiais. Certo? São Consenso. duas odontologias, né? Diferentes. Mas não era para ser. Porque tem verba, você sabe que tem verba para tudo, tem profissionais capacitados para isso, mas infelizmente às vezes está no processo, na logística, que falta alguma coisa que coloca, né, o pleno funcionamento, né, em ação, em eficácia. Vamos falar que a palavra é eficácia. Então, quando os alunos chegam no estágio, eles chegam com a vivência de todas as especialidades e vão para a atenção primária, ou para o CEL na atenção secundária, ou para o hospital. Eles já vão sabendo tendo o conhecimento, o embasamento teórico, tendo a vivência prática aqui da faculdade e se adaptando à realidade, a palavra é essa, né? Do serviço que ele vai pegar
um ano depois, Sim. quando ele sair da faculdade, que as portas vão se abrir. Ou para um consultório privado, ou para um serviço público, Saúde. ou para um concurso. Sim. Dentista pode ser um militar, gente, Sim, carreira, pode. Sim. né? Dentista pode ser um professor. A gente tenta, dentro da faculdade, dar todas essas oportunidades para vocês com as extensões. Vocês Sim. acham que as extensões que o aluno não paga nada aqui na faculdade, que existe no período da tarde, para dar oportunidade, tanto para o aluno das turmas da manhã, as 10 turmas da manhã tem a mesma, digamos assim, oportunidade das 10 turmas da noite, Sim. em ter a vivência da extensão no período da tarde. E aí, para que isso? Porque o aluno que vai para a extensão é um aluno que vai aprofundar o conhecimento. É o aluno que vai conseguir sair dos muros, se especializar um pouco mais, né? E ele vai vivenciando uma extensão, por exemplo, de uma liga de cirurgia, ele vai para uma liga de ortodontia, ele vai para uma liga de prótese, ele vai para uma liga de harmonização, ele vai para uma liga de estética, ele vai para uma liga de radiologia, e aí vai mostrando para ele as possibilidades das especialidades para ele, para você não ficar como no terceiro ano. Eu até o terceiro ano eu olhava, eu gostava de tudo. E eu tinha que tomar uma decisão, entendeu? E não vai ser uma decisão pautada numa admiração, como foi o seu caso pela sua prima ou pela sua tia. Vai ser uma decisão ou uma primeira, porque o dentista, eu sempre digo que ele é um multiespecialista. Sim. Vocês vão ter que fazer aperfeiçoamentos e especializações a vida toda. Eu acho que é a profissão que mais se especializa. Porque a gente hoje é o empreendedor, é o empresário, entendeu? E eu sempre digo que o dentista, o teu primeiro consultório que seja alugado, é a tua primeira empresa. Sim. Por ali tu vai trabalhar como empresa, teu PF, tua pessoa física, e depois, a partir do momento que você sente a necessidade de um colega te ajudar e de contratar pessoas para te ajudar, você vai criar um CNPJ. Tu vai pejotizar isso. E aí, nesse PF, nesse PJ, é daí que nasce o teu espírito empreendedor empresário. Uau. E aí, o segredo é multiplicar tuas mãos. Que a gente pode multiplicar as mãos. E a gente só pode delegar uma coisa quando a gente sabe fazer. Sim. Então, sempre quando eu parei de atender, né? Foi fazem 20 anos. Quando meu filho, o segundo filho nasceu, o Arthur, que o meu pai veio. Lembra do meu pai que disse que eu ia morrer de fome? Pois é. Quando Veio eu fui ter, trabalhar aqui. quando eu fui ter o meu segundo filho, Spoiler. A gente sempre vê ele nos corredores da É, faculdade. pois é, hoje ele Todo trabalha dia eu vejo comigo. ele. Hoje ele trabalha comigo. Ele tem 88 anos e trabalha comigo. Esse é um trabalho não remunerado, voluntário. Tá? Porque papai disse que não precisa de dinheiro de filho nenhum. E eu achei ótimo. Ele que toma conta, ele que recebe, ele que faz a contabilidade hoje. Quando eu fui ter o meu segundo filho, diga-se de passagem, eu ainda atendia. Sabe? Eu atendia meus pacientes. Eu lembro que eu tinha um paciente marcado na terça-feira que vinha do interior. E não é como hoje que tem WhatsApp, todo mundo se comunica, não. Eu tinha esse paciente vinha do interior, era o meu paciente particular. Quando ele vinha, eu sentava com ele e fazia tudo. Tipo assim, manhã e tarde, tinha que fazer tudo no mesmo dia, porque ele tinha que voltar para o interior no dia seguinte ou 2 dias depois. E os meus 2 filhos nasceram 1 mês antes do previsto, né? Eu estava com barrigão. Com 36 semanas, o Arthur nasceu. O Vitor com 35. Então, quando no domingo, trabalhando com o Paulo, todos os 2 filhos nasceram na segunda-feira, porque eu trabalhei até o domingo. Domingo, quando eu terminei de trabalhar, que eu fui dormir, né? Quando eu acordei o segundo filho, eu faço questão de contar. Por favor. O primeiro, eu tive uma pré-eclâmpsia, teve que nascer antes, mas deu tudo certo. O Vitor não foi nem para incubadora, nasceu bem, pigar 9, né? Com 35 Olha. semanas. Foi nem para incubadora, nada. Graças a Deus, nasceu saudável. Quando foi pro Arthur, eu tinha dito, eu queria tanto sentir a dor do parto. E fui pedir isso. Será, né? Eu disse, o primeiro teve que ser cesárea. Eu queria tanto. Ai, amor, eu acho que a bolsa Viver essa estourou. experiência. Como tudo que eu peço, eu nasci com alguma coisa que Jesus sempre me alcança, né? Sempre digo que o lá de cima é bem conectado comigo. Aí eu trabalhei no domingo, com um menino pequeno, com o Vitor pequeno, trabalhando, botei o menino para dormir do lado da minha cama. Aí senti dor à noite, aí eu acordei. Paulo,
tô sentindo uma cólica. Dorme que passa. Dormi. Simples assim. Aí dormi. Aí acordei de novo com uma cólica mais forte. Paulo, a cólica voltou. Acordei de novo com a cólica. Se for trabalho de parto, leva mais de 12 horas. Pode dormir que amanhece o dia. E eu dormi de novo. Neguinho, não sei quanto tempo passou dessa última dormida. Sei que quando eu acordei, era com a bolsa estourada, com a dor insuportável. As contrações. Corre que o menino vai nascer. Era menino. Resumindo, eu parei na maternidade, o menino nasceu, meu paciente no outro dia estava marcado. Saí, tive alta de manhã. Minto, ele estava marcado na quarta, perdão. Eu saí na segunda-feira, na terça eu tive alta. Quando foi na quarta-feira, ninguém conseguiu falar com o paciente, ninguém quis me dizer, o paciente veio. Vocês não precisam nem dizer o que foi que a Gracêmia fez, né? Foi atender, com certeza. Botei meu jaleco, fiz de conta que nada tinha acontecido. Peguei o menino, dei de mamar, tá entendendo? Deixei. Aí já existia o Santo Rossi na minha vida, na época, né? Do segundo filho. Disse, Rossi, vem me buscar. Aí eu disse, doutora, e o resguardo? Esquece o resguardo. Não Entendeu? tem. Vem me buscar, que seu Manuel tá me esperando. Aí me botei meu jaleco, atendi o seu Manuel tudinho. Quando eu terminei de atender, seu Manuel faz aquela pergunta que nenhuma mulher que teve filho gosta de dizer. Quando é que o neném nasce? Porque eu tava toda inchada, né? Aí eu olhei para ele e disse, meu Manuel, Deus. ele já nasceu. Foi mesmo, doutor? Tá com quantos meses? Ele tá com 2 dias, dias. Manuel. Aí ele pegou e disse assim, e a senhora... Eu terminei o tratamento dele nesse dia. Aí a senhora passou o dia... Só que no intervalo, eu disse assim, eu vou fazer uma parte de manhã, quando o senhor volta à tarde, eu vou almoçar, volta. E o menino, na hora que o menino começava a chorar, eu corria em casa e voltava. Eu sei que eu terminei o seu Manuel, deu tudo certo. Voltei para atender e pedi o meu pai para ficar me ajudando na parte administrativa, para eu pelo menos conseguir terminar só meus pacientes. E não, aí sabe o que ele fez? Pediu aposentadoria. Ficou comigo até hoje. Pronto. Olha aí. Isso é amor de pai. E hoje é meu xodó, né? Doutor Zé Então, Maria. está Funcionário aqui do até mês. hoje, funcionário do mês, com a cabeça lúcida, um ouvido Sim. maravilhoso, Sim. escuta o que não deve, fala o que não deve, entendeu? E tem coisas que ele disse, minha filha, nunca imaginei que você conseguiu empreender que eu não consegui, você conseguiu gostar do que você faz, que ele é louco pela profissão dele, ele era obstetra e ginecologista, né, lá da Caucaia. Hoje eu digo, sempre tem um bocado de funcionário aqui que foi ele que pegou, né? Que ele disse que é ele que fez o parto. E o que eu posso dizer a vocês é que essa vontade de crescimento, esse desejo, esse brilho no olhar, é o que vocês têm que manter todo dia para construir alguma coisa. Eu não acordo para trabalhar, nunca reclamei. Nunca reclamei. Antes de entrar aqui, para vir para esse podcast, eu estava lá embaixo conversando com o professor Luiz Felipe, que teve uma experiência ontem, né, de atender uma criança na odontopediatria que se afogou, 1 ano e 4 meses, né? E que era uma criança super saudável e que aconteceu, infelizmente, essas coisas que acontecem na vida que ninguém entende, que ele foi aplicar laser, que ele está devolvendo, né? Tentando, ele disse, Gracêmia, eu disse, olha, a primeira palavra é gratidão. Não reclamem da vida, certo? Busquem alcançar. Assim, busquem fazer a diferença na vida de alguém, que isso vai... O retorno financeiro vem. Vem porque quando você faz o que você gosta, você é reconhecido. Muitas vezes não é reconhecido por aquele paciente, mas tem alguém... É como sempre pense que você tem... É um jogador de futebol que tem um olheiro olhando por você. E aquele olheiro tá vendo, né? Que eu sempre digo que o olheiro é Jesus, que ele sabe o conhecimento, que conhece o coração da gente, que ele sabe o propósito da gente estar aqui, que é fazer a diferença na vida de alguém. A gente não leva nada. Nada. A gente nasce sem nada e morre sem nada. A primeira coisa que vocês têm que entender na cabeça de vocês é isso. Então, usem a profissão de vocês para fazer a diferença na vida de alguém. Quer seja, mas eu preciso de dinheiro para comer, de dinheiro para pagar minhas contas. Se você botar o dinheiro na frente, eu te digo que quem vive por ele, morre por ele. Entendeu? Não te realiza. O pessoal diz, vocês são loucos, vocês estão com a faculdade desse tamanho, vão construir outro prédio só para odontologia? Quantas vezes eu já escutei isso? Só para odontologia? Eu escutei isso semana passada de novo. Eu disse, gente, vocês não entenderam. Tudo que eu tenho veio da odontologia. Quando eu invisto na odontologia, eu estou só
multiplicando mais uma vez as minhas mãos e multiplicando naquilo que eu acredito. Com certeza. Podem reclamar da odontologia, entendeu? Mas tudo que eu tenho veio dela. Entendendo? Vocês estão aqui acreditando nesse projeto, acreditando na profissão de vocês. Se vocês não acreditarem, ninguém vai acreditar. Entendeu? Então, é essa dica que eu dou. Acreditem. Não vai faltar emprego. Não vão faltar oportunidades. Se qualifiquem. A reserva de mercado. Ah, eu não vou, porque tem muito dentista. Pode ter 100 mil dentistas. Entendendo? Mas a Uau. população aumenta a cada dia, necessita a cada dia. A odontologia está se especializando cada vez Tem mais. espaço para todo mundo. Tem espaço e a odontologia está ganhando mais Sim. espaços. Gente, pelo amor de Deus, a gente está dentro dos hospitais fazendo odontologia hospitalar. A gente está diminuindo as infecções hospitalares. A odontologia está entrando no ramo da harmonização facial, devolvendo o que um dentista passa. Eu vou dizer 4, porque eu me formei em 4, mas 5 anos, né, se dedicando à cabeça e pescoço. Né? Quem é que sabe mais a cabeça e pescoço do que um O dentista? dentista. Entendeu? É Pelo amor de verdade. Deus, se vocês não acreditarem que vocês sabem mais, que só trabalham com isso, na hora que uma pessoa tem um trauma de face, no IJF ou em qualquer órgão, quem é que vai operar? É o dentista. É o bucomaxilo. Vocês não entendem. Quem é que prescreve? Tal qual a medicina? Nós. Entendeu? Por quê? Porque precisamos saber. A gente tem que se qualificar para fazer a nossa parte bem feita, que vai ser reconhecida. Né? A odontologia, ela tem um leque de... hoje eu posso dizer, né? Eu estava conversando com a doutora Ana Maria Cavalcante, ex-diretora da Escola de Saúde Pública, né? Professora da medicina, uma sumidade aqui. Um dia desse eu estava conversando, ela disse, hoje a direção da Escola de Saúde Pública é feita por um dentista. A gestão hoje da atenção é feita por dentista. O dentista pode ser gestor, sim. O dentista pode ser diretor de hospital, sim. Vocês sabiam disso? A gente tem um leque de possibilidades, né? Pode ser um militar de carreira, pode ser um servidor Superintendente público, pode do ser JF. um empresário, um empreendedor, né? Quem é que precisa, quem que pode estar ali no consultório odontológico tendo sua atendente e você já está abrindo sua microempresa? Eu comecei com PF, gente. Pessoa física e fui para PJ. E da PJ abrir, né? Aquilo que parecia ser só um atendimento odontológico, a gente transformou em capacitação. E aquilo que podia ser só uma capacitação, virou uma faculdade. Hoje a faculdade vai virar... Ó o ciclo se fechando. Agora eu quero empreender, sim, na odontologia. Né? Nesse novo anexo, e fazer com que os meus alunos tenham a visão... Hoje eu quero que cada um que se forme aqui tenha a visão de multiplicar suas mãos e de empreender, que é o nosso próximo etapa. Hoje eu posso dizer isso porque eu tenho espaço para isso, mas eu não tinha Sim. até 2025. Depois de 21 anos e de 9 anos de faculdade, eu posso dizer que eu quero que o meu aluno saia daqui empreendendo. Certo? Vamos imaginar sempre uma cadeira. Vamos começar de baixo, porque quem começa por cima quebra as pernas. E parcerizar isso, entendeu? Para que o aluno entenda que ele precisa do radiologista para fazer a documentação, que ele precisa do laudo, ele precisa do paciente, ele precisa não só da venda, mas da documentação, né? Se documentar, Sim. do diagnóstico, das possibilidades, não pensar nos problemas. A gente vai, junto com o aluno, treinar ele para pensar em todos os problemas que podem acontecer para a gente transformar isso num negócio de sucesso, numa case de sucesso. Tá? Até mesmo porque nós somos profissionais, né, multidisciplinares. Sim, Então, sim. E trabalhamos juntos. A Juntos Gracêmia, e misturados. a Gracêmia tem uma frase que sempre me chama a atenção. São duas frases, doutora Gracêmia, que eu aprendi contigo. O mundo é redondo, aquilo que você planta mais cedo ou mais tarde volta para você. Então, selecione muito bem as sementes. Isso é verdade. E outra coisa que eu aprendi com a doutora Gracêmia é que a odontologia é uma profissão em que você nunca para de estudar, nunca para de se especializar. verdade. Não dá porque os materiais odontológicos se Mudam, atualizam de uma forma mudam. muito rápida. A tecnologia dentro da odontologia é muito dinâmica, certo? E você acabou de dizer, as profissões, a odontologia, ela trabalha de uma forma integrada. Você pode muito bem abrir a sua empresa, seu consultório, e o teu paciente é o teu bem maior,
teu tesouro, é tua case, é a tua conta, né? Vamos falar que o povo agora diz assim, eu tenho uma conta, né? A tua conta é teu paciente. Então, na hora que teu paciente precisar de qualquer coisa, tu tem que ter na mão para ele. O bucomaxilo, o implantodontista, o ortodontista. Então, se você for empreender, você tem que estar todas as especialidades dentro. Eu posso dizer uma coisa. A minha especialidade, agora eu vou tirar o peixe para mim, né? Eu sempre disse que a ortodontia é aquela especialidade que fideliza teu cliente por um tempo maior, que é um convívio mensal, né, de 30, 24, 30 meses, né, 20 meses. Então, você não ganha só o paciente. Sim. Você fideliza a família, Isso. porque vai estar ali todo mês contigo. E você pode, né, oferecer e ofertar de acordo com o teu resultado da ortodontia, se os pais estão vendo e se você está ali mostrando que você pode, o dente está alinhando, você ganha a confiança da família, a família traz a periodontia dentística, traz o implante, o paciente quando termina, ele tem um espaço, ele tem que reabilitar, você traz a parte estética para o final do teu tratamento ortodôntico e hoje você traz a parte da harmonização para a ortodontia junto. Então, eu sempre digo que se você não é ortodontista, você vai trabalhar como ortodontista, porque senão o teu negócio não anda, entendeu? Porque ele precisa dessa fidelidade, porque as pessoas hoje são Sim. muito de modismo, e eu sempre trabalhei com ortodontia raiz, tá entendendo? O que é uma ortodontia raiz? Vai diagnosticar e botar os dentes no lugar que tem que proteger a articulação. Não é o alinhamento para montar que o dente está reto, que eu vou mostrar, porque aí o sorriso vai envelhecer. E aí o futuro da odontologia, certo? Eu estava comentando com as meninas aqui, nos bastidores, olha, dentista é horrível, porque ele olha para o outro através da boca. Né? Não tem como a gente que trabalha com boca o tempo todo não olhar. E boca não é só dente. Boca é um conjunto, né? É o sistema estomatognático como um todo. E eu sempre digo, imagina tu tá na academia, a menina malhada, ou o rapaz bombado, tudo, né, em cima, quando essa pessoa abrir a boca. Você vai olhar para a dimensão vertical dela, você vai olhar para o desgaste dentário, você vai olhar para o apinhamento dos dentes, você vai olhar se aquela pessoa é velha ou é jovem a partir do sorriso. As pessoas estão mexendo tanto no rosto e estão mexendo tanto, perdendo a identidade da oclusão, né? Olha, eu tô cansada. Essa semana eu acho que eu assisti várias entrevistas na televisão, no YouTube, das pessoas com uns lentes de contato que você não consegue enxergar nada. É só o mentex na boca. É um piano, né? Um piano. Literalmente. E as guias. E a pessoa não consegue nem fechar a boca. Né? Nem ter o selamento labial. Né? E quando não, o lábio, de tanta harmonização, de tanto produto, Nossa, verdade. não consegue, perdeu a naturalidade, perdeu a As pessoas estão beleza. iguais Aí também. eu sempre digo, existe modismo ou não existe? Eu disse, estava falando de modismo, vocês me perguntaram alguma coisa sobre modismo na odontologia. Eu disse, gente, os modismos passam. Existiu, na época As tendências, as tendências, isso. Uhum. tendências, né? Vamos falar de tendências agora. Há muitos anos atrás, na época dos meus pais, a tendência de quem tinha dinheiro era arrancar os dentes e botar uma dentadura. Absurdo. Era moda, né? Era moda. Quem botava dentadura, quem tinha condição financeira de Lembro disso, a bancar. minha mãe falava. Gente, você tem noção? Porque quando você perde um dente, você perde osso. Você perde dimensão vertical. Você remodela a sua articulação. Você gera um problema muscular, articular gigantesco, Gigante. de dimensão vertical e, enfim, de dores, né? Que as disfunções temporomandibulares, elas surgem muitas vezes das desoclusões, das maloclusões. E na hora que você bota uma dentadura, aquele osso na qual ele vai se reabsorvendo. Você perde um dente, fica fundo, né? Muitas vezes, porque aquilo remodela, o osso vai embora. E se você vai botar um implante, depois você vai fazer enxerto de osso, porque o osso foi embora. Isso. Você tem que estudar tudo isso, tem que entender tudo isso. E a tendência do passado, que era de ter a dentadura, foi substituída por vamos restaurar os dentes. Hoje eu tenho várias. Era assim, se um dente pensa que vai cariar, não na minha época eu já não arrancava mais os dentes. Mas você fazia aquelas restaurações preventivas,
de amálgama. Quantas pessoas, né, na minha época, tem restaurações pontuais de amálgama onde aquilo ali não existia selante. Sim. Era, Sim. era prévia, era isso aqui, essa fissura um dia vai cariar. Então vamos logo restaurar ela, botar uma amálgama para ela não cariar, porque o amálgama vai Impedir, né? vai impedir a infiltração, Olha que absurdo. Na época dos meus filhos, já era a prevenção máxima. Zero cárie, zero, né? Vamos zerar tudo. Excelente. É água fluoretada. Graças, eu tive o prazer, semana passada, que é meu amigo pessoal, né? Vocês sabem que a água nossa é fluoretada, sabe? Sim. Vocês sabem que a nossa água no Brasil é fluoretada por conta de um estudo, de uma pesquisa feita pelo Dr. Jaime Cury, né? Semana passada eu jantei com ele, ele estava aqui no CIOSSE, eu tive o prazer, a honra de ser amiga e de jantar com uma das personalidades umas assumidades mundiais. Digo que no Brasil não existe ninguém melhor. Então, vocês já pegaram uma época da fluoretação da água. Nós pegamos uma época da cárie zero, Só que aí pegamos uma época, aí, quando tudo parecia dar certo, aí vinham os modismos da estética exacerbada. De vamos desgastar dente, que tá manchado para botar lente. Ou não estou questionando, cada um tem o seu, Método. desde que seja bem conduzido, bem colocado. Às vezes a pessoa realmente, a lente de contato, ela tem sua finalidade. Um dente que sofreu um trauma, que escureceu, que a gente tentou clarear, que não deu certo, que aquilo incomoda, certo? Vamos fazer o tratamento com as lentes, vamos reabilitar o sorriso da pessoa. Tudo tem indicação. Sim. Agora, o exagero, na Não qual eu funciona. digo isso como... Eu sou uma empresária da área, eu tenho profissionais que fazem lente de contato, eu tenho professores, eu tenho as máquinas que fazem aqui, né? As porcelanas, tudo. Eu tenho o scanner, 3D. eu tenho o 3D, eu tenho a fresadora, eu tenho mas a base de tudo isso, eu não quero que ninguém venha fazer qualquer procedimento e se arrependa amanhã, entendeu? E que o modismo passa. Então, o que eu quero dizer para vocês que são estudantes? Que, do mesmo jeito que nós estamos agora vivendo a tendência de ver os exageros dos implantes. Eu vou botar para ortodontia, não, eu vou botar implante. É mais rápido, mais fácil, aí tirava os dentes tudinho, vamos botar os implantes aqui, porque é mais rápido. Você acabou perdendo o osso do mesmo jeito, você acabou... Então, o implante tem super indicação. A ortodontia tem sua indicação. A harmonização tem sua indicação. A estética tem sua indicação, mas tudo de uma forma comedida. E hoje eu vou dizer, futuro é a juventude, né, do sorriso. O futuro, vocês pensam, qual é a tendência do futuro? É vocês olharem para tudo isso que eu falei agora de problema e vocês imaginarem o que é um sorriso jovem. Aí vocês vão ter que incluir um pouco de tudo que eu falei, entendeu? Sim. O sorriso jovem é aquela pessoa que vai, quando sorri, aparecer a coroa dos dentes, que vai ter uma boa dimensão, que não vai... O que é o perfeito, né? Que vai olhar não só para a boca, mas vai olhar para o sistema digestivo. O sistema digestivo começa pela boca, Sim. tá? A gente corta, rasga, tritura, forma o bolo alimentar, inicia-se o processo digestivo. Sim. Então, a digestão começa pela boca. E quando tudo isso está desequilibrado, o fluxo, os refluxos vêm, né? O suco gástrico volta. E o suco gástrico, quando volta, desgasta os dentes, que, por sua vez, esse dente desgastado vai diminuindo, vai havendo as abfrações, vão havendo as quebras, as fraturas, as fissuras. Isso vai fazendo com que aquela pessoa tenha mais sensibilidade, tenha menos qualidade de vida, né? Sim. E desenvolva através da ansiedade. Gente, o nosso mundo hoje está doente. É verdade. Vamos olhar para o nosso paciente, vamos esquecer um pouquinho a boca, os dentes, o rosto, a face, estética, né? a pele. Né? Vamos olhar para a cabeça. Tá? Do jeito que hoje a saúde está olhando, né, para a saúde física, para a musculatura, Interior, né? no interior, vamos olhar para a cabeça, vamos escutar nosso paciente. Não só o problema que esse paciente tem na boca, né? Nem a queixa principal, que às vezes a queixa principal, se você escutar o seu paciente, seu diagnóstico vai para 90% de precisão,
que é no que ele quer e que não é o que é possível ser feito. E muitas vezes o que ele quer e o que é possível ser feito não condizem, entendeu? Então, uma boa conversa, colocado num papel, uma boa explicação vale muito mais, né? Deixando tudo registrado, gera uma relação de confiança. Dentro dessa relação de confiança, você vai ter que trabalhar com multiprofissionais. Vamos sim encaminhar nosso paciente para otorrino, para fonoaudiólogo. Vamos encaminhar nosso paciente para um psicólogo. Vamos encaminhar nosso paciente, certo? Para uma terapia. Vamos começar a olhar ele como um todo. Vamos sair da boca, tá? Vamos olhar ele como um ser humano. Excelente. Excelente. Eu costumo dizer para os alunos que nossos clientes, eles sorriem não porque têm apenas dentes bonitos e alinhados, mas porque têm uma alma boa, uma cabeça boa, uma alma curada. Que não sorriem apenas porque têm dentes bonitos, mas sorriem por dentro, porque são pessoas boas. E chegamos aqui à nossa fase final do nosso podcast. Espero que você tenha trazido papel, caneta, tablet, anotado aí no seu telefone, no seu smartphone, porque pérolas foram lançadas aqui. Palavras finais, Ellen. Então, eu queria agradecer ao professor Manuel, à doutora Graceme, pela disponibilidade, tá? Foi maravilhoso o nosso encontro. Gente, que papo, né? Foi maravilhoso. Fantástico. Vamos combinar que para conseguir esses dois aqui, esse momento incrível, para fechar a nossa graduação, vale muito a pena tudo que a gente passou. Eu quero Verdade. agradecer a Graceme e ao professor todos os ensinamentos. Desde o início do semestre, você foi um papel principal para tudo isso acontecer. E eu Professora queria Gracene. dizer, Manuel, que você foi uma das... O Emanuel é um servidor público. Ele foi uma ponte. Eu digo, é um dos enviados, né? Na minha vida. É um Mais um. anjo, mais um enviado. Ele é uma ponte entre nós. Eu sempre tive Vocês não entendem, mas vocês sabem qual é o desafio? O maior desafio que eu encontrei para abrir a faculdade? Qual? Conseguir um local para estágio à noite, para os alunos da noite que trabalham o dia todo e que muitas vezes não conseguem fazer um curso de odontologia porque não tem como, porque perde o emprego. Resumindo, é isso. E na hora que eu montei a grade curricular, eu escutei isso da banca que veio nos avaliar. Como é que os alunos da noite vão fazer o estágio extramuro? Eu disse, vamos lá. Existem postos de saúde, considerando que meu aluno vai sair às 18 horas, trabalho, existem postos de saúde que funcionam aqui no estado do Ceará no turno da noite. Cite 2, consegui 2 em Calcaia. Eu disse, juntei todos os meus alunos e disse, por favor, não vamos ser egoístas. Vamos pro posto de saúde à noite que realmente não tem condição de fazer durante o dia. Porque o estágio continuado, você pode tirar férias de 1 mês. E naquele 1 mês de férias, você cumprir toda a sua carga horária. Né? De manhã, de tarde, de noite, nos postos, porque existe o serviço de plantão, que a gente também tem para o pessoal da noite. E a gente conseguiu uma unidade com todos os estudantes. E o Emanuel foi o anjo que disse assim, eu tenho 2 postos para te dar à noite. E eu me agarrei com isso. Nós defendemos com esses 2 postos. Esses 2 postos funcionam até hoje. E foram as portas. E a partir daí, há 7 anos atrás, né? Nós iniciamos um ciclo de atualização. Existem as contrapartidas. Eles não abriram as portas do posto, né, dos postos de saúde, para os meus alunos irem lá perto de Caraí, na Calcaia, na Tabu. Eu disse, para onde for, eles vão. Até às 21 horas. Até às 21 horas. Eu disse, nós queremos atender aquelas pessoas que passam o dia trabalhando também, que só têm oportunidade à noite, e os alunos que vão demorar mais no estágio, mas vão ter que ter esse momento, porque senão eles não se formam. Uhum. E aí ele abriu essas portas e isso, eu tenho uma coisa na minha vida que é gratidão. Eu serei eternamente grata a você por ter possibilitado e por ter sido humano a um ponto de lutar por isso junto à prefeitura. Tá? E depois desse projeto, a minha contrapartida com a prefeitura foi, nós lançamos um curso de capacitação para os servidores de Calcaia. Para quem não sabe, há 7 anos, os servidores da odontologia de Calcaia
se capacitam aqui na Faculdade Paulo Picanço. Nós temos um ciclo de atualização. Ano passado, nós recebemos da Secretaria de Saúde uma solicitação para o ciclo de capacitação expandir para todas as áreas da saúde, Exato. médicos, fisioterapeutas. Enfermeiros. Nós criamos um programa que está lá na nossa plataforma. Criamos uma plataforma de capacitação. Essa plataforma, esse ano, para quem não sabe, né? Nós temos a doutora Paula Ventura agora Exato. tomando conta dessa plataforma. Nós vamos expandir para toda a região metropolitana, né? E prefeituras do estado do Ceará que queiram esses ciclos de capacitação para suas prefeituras. E nosso projeto, em até 5 anos, está no Brasil todo. Uau! E isso um projeto feito por vocês. Quem ministra as aulas são os professores da Paulo Picanço, os alunos do mestrado da Paulo Picanço, certo? E os trabalhos realizados e a visibilidade desse programa são construídos por vocês, acadêmicos de odontologia, alunos de iniciação científica e alunos de extensão. Então, só gratidão. Queria agradecer a todos os professores da Paulo Picanço, que assim como o professor Luiz, que abriu o processo do NUPAP, da língua solta, que hoje trabalha com esses pacientes, né? Como eu estava falando, com esse pacientezinho. Gente, o que a gente pode devolver para essa criança? Com a laser terapia, que é uma das áreas da expansão da odontologia, gente, a gente devolve função. Vamos acreditar que o laser, nós temos também essa habilidade de ajudar as pessoas a cicatrizar, na cicatrização, na devolução de neuropatias, né? Que o laser tem essa... E a gente, dentro da nossa especialidade, também pode trabalhar com isso. Na área da cabeça, pescoço, na área... Então, vamos usar tudo que a gente tem para fazer a diferença na vida do outro. Queria agradecer a todos os profissionais da cirurgia, aos professores da radiologia que estão hoje trabalhando com ultrassons. Quantas pessoas, vocês sabem que nós temos agora ultrassom, mesmo ultrassom de ver neném, né? O mesmo ultrassom que a gente vê, a gente consegue, através da Liga de Radiologia hoje, fazer diagnóstico de lesões, de problemas que estão acometendo a pele ou problemas vasculares nessa região de cabeça e pescoço. Então, a odontologia está abrindo tanto espaço e tanto leque que eu queria que vocês acreditassem no potencial de vocês e se especializassem. Parar de estudar? Nunca. Agradecer a todas as prefeituras, né, que viabilizam os estágios de vocês, né? Agradecer a CAPES, que cede bolsas, né, ao Ministério, a FUNCAP, a CAPES, que trabalham diretamente e o CNPq, trabalham com bolsas, acreditando nos nossos alunos, os nossos bolsistas, e com as pesquisas, apresentação de trabalho, onde a gente está desenvolvendo aqui na faculdade muitos produtos que estão sendo patenteados, né? Muitos programas e softwares que estão sendo colocados em atendimento, além do sucesso, né? Eu acho assim que, se eu pudesse resumir tudo, né, esses meus 25 anos de formada e os 9 anos da faculdade, e eu queria dizer que ninguém tem a noção do prazer. E eu disse, se eu morresse hoje, eu já estava feliz, porque viver o que vocês me fizeram viver agora no congresso, com 22 premiações, ver a felicidade de cada um chegando com um certificado na mão, poder pular com vocês, ter tido o dia da conquista do meu mestrado, que foi o objeto de tudo, eu e o Vitor Feitosa se agarrando, pulando, gritando, ver o início da faculdade, a nossa aula magna com o Dr. Perbari Castelo aqui abrindo as atividades, ver o trabalho que todos os nossos professores e que os nossos parceiros, né, fazem e acreditam na gente. Tá lá no congresso com todo mundo lá ajudando a gente, os donos das empresas, todo mundo querendo ajudar. Eu disse, gente, assim, é demais. É para isso. Se eu tiver passado por essa vida e tiver feito a diferença na vida de qualquer um de vocês, já valeu a pena. Entendeu? E eu só posso pedir mesmo a Deus que me dê saúde e que dê orientação profissional, saúde a vocês, foco, fé, entendeu? Nunca desistam. E se tiverem precisando de alguma coisa, que as nossas
portas vão estar sempre abertas, Sempre tá? estarão abertas. Muito E obrigada. não só com palavras, né? Palavras, atos, tá entendendo? E ações. Amém. Espero que você tenha gostado do nosso tema do podcast e fique atento para mais temas que serão apresentados aqui pela turma do 9º semestre. Quer aprender? Vem para a FAC PP.